A paz do Senhor Jesus, que Deus possa abençoar sua vida, sua casa, que Deus possa estar nos guiando. Hoje eu estava vendo uma live do Dr. Rodrigo Silva, ele falando da tragédia que aconteceu aqui no nosso estado, no Rio Grande do Sul. E muitas vezes nós nos perguntamos por que perguntar, indagar, inferir não é pecado. Não é pecado você perguntar por Deus, a Deus, o que acontece, motivos pelos quais o que acontece, por que acontece o que acontece. Isso não é pecado. Pecado não é você indagar a Deus por que isso aconteceu. Pecado seria você se rebelar contra Ele diante do que aconteceu. Muitas vezes a gente tenta achar uma explicação racional. Tentamos achar uma explicação na medicina, ou na política, ou no povo, ou na economia. E muitas vezes a tragédia, irmãos, ela humanamente ela não tem explicação. Simples assim. Sabe que nós muitas vezes, eu quero dizer que eu ainda não vi toda a live do Dr. Rodrigo Silva, mas sabe que muitas vezes nós queremos achar um culpado. É da índole humana querer achar um culpado para se justificar. E eu não estou dizendo com isso, pelo amor de Deus, eu não estou dizendo com isso que exista um culpado específico pela tragédia que aconteceu. Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que é muito fácil, às vezes, a gente olhar para o terreno do vizinho que está sujo e não notar que o nosso terreno está, se o dele está sujo, o nosso está imundo. E em algumas situações, é o terreno sujo. Outras ocasiões são a casualidade. Porém, o Dr. Rodrigo Silva lhe tocou em 4 pilares: humano, Satanás, Deus e a casualidade. Eu não acredito nesse 4 pilar da casualidade, porque tudo é um decreto divino de Deus. E não cabe a mim perguntar, por mais que admita que quando é comigo, ou quando é com alguém que eu amo, eu admito que muitas vezes eu pergunto isso,
Mas não acabe me perguntar nem a você como Deus permitiu isso, ou como Deus decretou isso. É claro que nessa situação surgem muitas doutrinas, muitas fontes de pensamento, fontes filosóficas, fontes teológicas, fontes talvez até sociológicas, tentando explicar o inexplicável, falando de forma humana. Agora, o que nós precisamos é nos unir. Sabe que Jesus, ele falava muito em parábolas. E quando ele contou a história do jovem rico, ele disse que o jovem rico que é muito problemático, porque ele queria Deus até que não mexesse no seu conforto. E muitas vezes nós estamos apegados em Deus até que mexe em nosso conforto. Muitas vezes a gente está apegado em Deus porque a gente tem uma boa situação financeira, a nossa poupança no banco está gorda. Mas talvez isso foi o que foi a espada que o diabo usou contra Jó. Quando Satanás foi à presença de Deus e disse: tira tudo que ele tem e vê se ele ainda vai te adorar. Sabe o que nós precisamos hoje? Pessoas que, mesmo tirando tudo que tem, ainda adorem e temem o Senhor. Nós precisamos de mais Jós na nossa geração. Agora pensa o seguinte: por que Deus queria isso? Por que Deus fez isso? Eu posso dizer com certeza que Deus ele não queria o sofrimento do Rio Grande do Sul e não quer o sofrimento de ninguém, mas Deus ele permite o sofrimento para ensinar uma lição espiritual através de um ato natural. Vou repetir, Deus usa um ato natural e por meio desse ato natural ele ensina uma lição espiritual. E veja que não é só o Rio Grande do Sul que foi afetado. A tragédia aconteceu aqui sim, mas todo o Brasil ele foi afetado. São tempos incertos. Eu cheguei aqui e disse que, embora eu não acredite que isso seja uma coisa do Apocalipse, Deus ele está mostrando que se a gente não se arrepender, se a gente não se voltar para Ele, as coisas só irão piorar. E sabe que muitas vezes a palavra de Deus ela atua aonde mais há necessidade. Deus atua em meio às tempestades da vida.
Deus usa uma senhora enlentada que está no meio da enchente para falar de Deus para mim e para você. Nós precisamos hoje cuidar do Rio Grande do Sul. E nós precisamos orar, porque por mais que nós façamos, nós não podemos ajudar todo mundo. E aonde nós não podemos atuar, Deus atua. Aonde o homem não chega, Deus chega. Só que muitas vezes, no meio da tragédia, a gente pergunta, tá e aí, Deus? Tu é bom, tua misericórdia dura para sempre. E eu, cadê eu? Perdi tudo? Porque o Senhor fez isso comigo. Isso é humano. É humano perguntar isso. Jesus na cruz, ele perguntou, Senhor, onde tu estás usando Jesus utilizando do Salmo de Davi? Ele perguntou, Deus meu, por que me desamparaste? Se você acha que eu vou chegar aqui e dizer que você está errado em fazer isso, censurar você, não vou dizer isso. Porque Deus, ele entende o momento. Agora, vamos pensar que Deus, ele está encaminhando a história para um comando você não pode. Eu não entendi, minha amiga. Mas vamos pensar que Deus, ele é uma ponte, ele é um dos autores de 4 autores dessa história. Então nós temos Deus, temos os Atos, temos o homem e temos o diabo. Deus, os Atos, o homem e o diabo. Esses 4 elementos, eles precisam funcionar. E eles estão atuando na história. Muitas vezes os atos usados pelo Dr. Rodrigo Silva como acasos, muitas vezes acontece, mas lembre que eu disse que o acaso nem sempre não é acaso, porque Deus conhece tudo o que está acontecendo. Não vamos deixar cair a live, tá, pessoal? Eu quero dizer que esses 4 elementos, Deus, o homem, os atos e o diabo, eles agem em comum, por mais que eles sejam desproporcionais, eles estão agindo na mesma situação, porque
Deus é contrário a Satanás. Satanás é contrário ao homem e a Deus. Agora, essas quatro forças estão atuando e isto irá gerar um resultado. Se Deus, gente, muita gente pergunta, eu nunca vi, sério, e eu digo isso de mim, tá? Eu nunca vi alguém, depois de passar por uma tragédia, perguntar assim, por que o diabo fez isso? Não. O que geralmente as pessoas se perguntam? Porque Deus permitiu que isso acontecesse. Você já percebeu que toda vez a nossa índole é botar a culpa em Deus que no diabo? Mesmo que a gente sabe que o diabo é tentador, que o diabo é alguém que está nos tentando muitas vezes, a gente nunca põe culpa no diabo. A gente sempre bota a culpa no nosso Senhor. E isto, eu digo isso de mim. Muitas vezes a gente procura a culpa em Deus, sendo que a Escritura declara que Ele já fez tudo por nós. Mas sabe qual é o problema? É que o pecado, ele fez que o homem se afastasse cada vez mais de Deus. Então, muitas vezes é muito mais fácil culpar a Deus do que culpar o homem, do que culpar o diabo. Ah, porque se Deus é todo poderoso, então por que Ele não fez nada? Mas peraí, tu acha que foi Deus que criou essa situação? Ah, mas Ele é Deus. Ele tem que resolver por quê? Porque Satanás faz o que faz e quem leva a fama de ruim a Deus. Nós precisamos hoje ter uma volta às Escrituras. Nós precisamos achar forças em Deus. Não achar culpabilidade nele. É claro que eu sou tão transparente com vocês que eu sempre digo que eu tô passando por um período depressivo e às vezes eu pergunto por que Deus? Isso é humano, mas isso, mesmo que isso seja humano, isso não é justo. E Deus é a fonte de toda justiça. Ou você vai me dizer agora que aquele homem que saqueou uma família na enchente foi porque Deus fez isso. Tá, mas aí, Thiago, tu tá te contradizendo, porque tu disse que tudo é decreto de Deus e agora tu disse que Deus não tem culpa. Todas as coisas convergem em Deus. Sim, com certeza. Deus, ele tem o controle da história nas suas mãos. Mas nós não podemos negar que o diabo é tentador, que o diabo é astuto.
que o diabo age contra os seres humanos e que muitas vezes nós mesmos agimos de uma certa forma para acontecer as tragédias. Só que aí no fim a gente ignora toda essa realidade do diabo, da nossa desobediência, a gente ignora totalmente tudo isso e bota a culpa exclusivamente em Deus. Gente, é muito triste o que está acontecendo. Nós precisamos orar, clamar ao Senhor, elevar a nossa voz a Ele. Eu não sei, eu posso estar falando hoje aqui para vocês e amanhã, né? Ninguém tá livre de errar. Amanhã eu posso achar que é culpa dele. Só que se eu achar isso, eu estarei errado. Porque o humano é assim. Gente, desculpa utilizar isso novamente, tá? Não tô me fazendo de vítima nem nada. Mas, gente, eu vou dar uma experiência pessoal minha, posso? Vocês sabem que eu tenho uma deficiência e que por muitas vezes eu acreditei que Deus havia me revelado que eu ainda ia ser um grande pastor, um grande evangelista, e até hoje nada aconteceu. E muitas vezes na minha depressão, no meio dos meus choros, eu pergunto, Deus, por que tu permite isso? Vocês entendem que por mais que seja injusto isso com Deus e ser humano, por mais que perguntaram onde está Deus e porque ele não faz nada em meio à tragédia, por mais que isso seja um erro dos humanos, é humano. Porque, como eu disse, a gente não pergunta porque Satanás agiu contra nós. A gente pergunta por que Deus não fez nada. Só que nós precisamos parar e dizer, ó, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Esta tem que ser a nossa oração. Até inclusive, permita-me rapidamente ler para você aqui na Bíblia Sagrada o Salmo 90. É um salmo lindo e ele nos dá uma pérola de sabedoria. Salmo 91, desculpa. Ele diz assim, ó. Deus te livrará do laço do passarinheiro e da peste. Deixa eu só pegar a Bíblia aqui, um minuto.
Desculpa. Na Bíblia Sagrada, a gente tem pérolas de sabedoria. E o Salmo 91 diz: aquele que habita, preste atenção, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansar. Aquele que ele faz? Ele habita onde? Aonde o salmista está habitando? Em Deus. Ele está habitando em Deus, porque ele está cansado. E ele diz: direi ao Senhor, ele é meu Deus, meu refúgio e a minha fortaleza, e nele confiarei. Quando nós habitamos em Deus, Ele está agindo a nosso favor. Mas a palavra fé, sabe o que é fé? Desculpa. Fé vem do grego que significa confiança. Então, quando eu tenho fé, eu confio. Eu dou eu demonstro a minha total dependência daquele ser em quem eu confio. Se eu digo assim, exemplo, mãe, eu preciso de um sapato, vou dar um exemplo chulo. Mãe, eu preciso de um sapato. E ela não tem dinheiro e me promete que vai comprar. Eu tenho que lembrar o que ela é na minha vida e esperar. Deus age na tragédia, mas Ele não age no nosso tempo. Salmista, ele diz que aquele que habita o céu é aquele que se esconde em Deus, aquele que é protegido em Deus. Este descansará. E é mais uma pérola aqui que ele diz: aquele que habita a sombra do Onipotente. Ou seja, o que é onipotência? Onipotência é um atributo de Deus que declara que Deus sabe todas as coisas. Se Deus sabe todas as coisas e eu habito na suficiência desse Deus, eu sei que Ele, como conhecedor de todas as coisas, me dará o melhor. Porque Deus, Ele sabe o que será, Ele sabe o que seria se eu agisse diferente, Ele sabe o que foi, Ele sabe o que eu seria. Deus, Ele tem todo o conhecimento. A Bíblia declara que Deus, Ele pega a terra em um palmo.
Ele alcança as estrelas com um palmo. Como nós não vamos acreditar que Deus age na tragédia? Agora, volto a dizer, eu não estou dizendo com isso que não é justo perguntar onde está Deus na tragédia. Isso é humano, isso não é pecado. O pecado está no momento em que eu me declaro que não, que por causa disso ele não é mais meu Deus, ou por qualquer outra coisa. Ele não é mais meu Deus, ele não. Aí eu dou apostasia. Mas o Senhor, ele está sobre nós. Nós precisamos lembrar que o povo de Israel durou 40 anos no deserto para voltar à terra prometida. 400 anos no Egito para daí entrar em Canaã. E eles, tá certo, foi por uma desobediência, ok. Mas nós não devemos esquecer, gente, é muito mais fácil dizer isso do que fazer, eu sei disso. Mas nós precisamos lembrar que o tempo de Deus não é o nosso tempo. O tempo de Deus é o tempo de Deus. É exatamente isso que eu disse. O tempo de Deus não é o nosso tempo. Rio Grande do Sul, ele está passando por uma tragédia e eu não consigo imaginar qual é o propósito de Deus nisso, sinceramente. Mas existe um propósito. Deus derramou seu sangue na cruz do Calvário por mim e por você. Deus utilizou-se de sacrificar o seu próprio filho, que ele amava tanto, para nos dar salvação e a remissão da vida eterna. Deus é fiel. Talvez eu não me ache digno de proferir essas palavras. Sinceramente. Mas eu declaro aquilo que a Escritura me instrui. Eu não entendo, mas eu aceito pela fé. Porque eu já disse aqui que a palavra fé significa confiança. Se eu confio, então eu olho e eu acredito pela fé. A palavra de Paulo que diz:
Isso não vem de vós, é dom de Deus, para que ninguém se glorie. Nós precisamos entender que tudo que existe de bênçãos não provém de nós, não provém de nós. E quando existe uma tragédia de proporções catastróficas, como está acontecendo no estado do Rio Grande do Sul, nós, em vez de perguntarmos onde está Deus e por que ele fez isso, nós deveríamos perguntar por que Satanás fez isso. Volto a dizer, nós sempre estamos querendo achar culpabilidade em Deus. E, sinceramente, às vezes até eu faço isso. Mas isso é humano. Só que não é porque é humano que nós não devemos vigiar. A palavra do Senhor, ela diz tantas coisas para mim e para você. Eu poderia passar aqui horas ensinando a palavra de Deus. Pena que não tenho ouvinte para tanto. Mas olha o que diz no Salmo de Davi, que o próprio Jesus, ele exclamou na cruz. No versículo 4, no versículo 3 do Salmo 22, a partir do verso 3 diz: Pois tu és santo, tu é quem habitas entre os louvores de Israel. Em ti confiaram nossos pais, confiaram e tu os livraste. A ti clamaram e escaparam. Em ti confiaram e não foram confundidos. Quando eu confio em Deus, eu não sou confundido. Deus, ele te conhece pelo nome. Deus, ele te conhece pelo nome. Eu não quero ser repetitivo, mas eu quero dizer que nós, enquanto igreja do Senhor, precisamos de um novo fervor espiritual. Sabe que é muito triste? Eu estava vendo as notícias e eu estava vendo que tem pessoas que usaram dessa tragédia para roubar umas das outras, para saquear umas das outras, até para fazer outras coisas inimagináveis que nem é bom pensar. Como um ser humano você pode abusar do seu semelhante em uma situação de tragédia? E aí dizem que a culpa ainda é de Deus. O humano faz isso e a culpa é de Deus. Os humanos fazem isso e a
culpa é de Deus. Isso é um absurdo. É um absurdo. Enquanto existem pessoas que estão sofrendo, que estão morrendo em meio da tragédia, que estão perdendo suas casas, que estão perdendo seus lares. Existem outros que estão se aproveitando disso para saquearem, para roubarem, para fazerem mais vandalização. E, meu Deus, ainda dizem que é culpa de Deus. Como pode? Como pode isso? É claro que a gente sabe que a corrupção entrou no coração humano como uma flecha maligna, e isso não vai parar até que Deus intervenha, porque nem a terra, nem o humano, nem os principados, nem potestades, ninguém pode fazer nada a não ser que Deus intervenha nessa situação. Então não importa se você acredita que Deus decreta todas as coisas ou você acredita no livre-arbítrio, o que importa é se você acredita que Deus ele está agindo para o bem. A Bíblia diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Você pode dizer isso? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E amor significa um ato de me chegar a Ele. Significa eu renunciar à minha carne para que o meu espírito se aproxime de Deus. E quando eu me aproximo de Deus, eu ajudo o meu próximo. Eu estendo a mão ao meu próximo. Eu não vou para a internet falar mal de ninguém ou querer fazer sensacionalismo em cima da tragédia, meu Deus! Parece que as pessoas hoje estão mais preocupadas em um status social do que com o seu irmão. A Bíblia, a palavra do Senhor declara que amar a Deus implica em amar o próximo. Se eu não amo meu próximo, eu não amo a Deus. Porque Jesus, ele disse: quando fizerdes a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Ele também diz: aquele que, agora eu não me lembro das palavras exatas, mas aquele que, quando me viste nu, eu vou pegar aqui. Deixa eu só pegar aqui rapidinho para conseguir ler. Jesus, ele diz que a vida cristã, ela implica em ajudar o próximo. A vida cristã implica em eu ser melhor a cada dia. Em Mateus capítulo 4,
ele diz, Mateus capítulo 5, desculpa, ele diz assim, ó, ouvistes o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai vossos inimigos, bendizei aos que vos maldizem, fazei o bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que, escute bem, para que sejais filhos, segundo Romanos capítulo 8, filhos não é aquele que nasce, filho é aquele que tem a mesma natureza implica, segundo João capítulo 3, e eu nascer novamente, eu nascer do Espírito. Então, quando Jesus ele diz, para que sejais filhos, é para que eu tenha a mesma natureza, para que sejais filhos do vosso Pai que estás no céu. Porque faz o que o sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. E aí ele pergunta, presta atenção, isso aqui é muito forte. Pois, se amares aos que vos amam, que galardão tereis? Se eu amar aquele que só me faz bem, o que isso tem de mais? Agora, ele diz, não fazem assim os publicanos também mesmo? Não amam só aqueles que lhe dão favores? Só que no meio da tragédia, eu tenho que amar a todos. Não importa se ele já é quente em Cristo Jesus. Eu tenho que amá-lo. E se saudardes unicamente vossos irmãos, o que fazeis demais? Não fazem outros publicanos também assim? E aí ele dá o conselho áureo desse capítulo. Ele diz, isso é palavras do próprio Cristo. Ele diz, sede vós perfeitos, como também é perfeito o vosso Pai que estás nos céus. Eu amar vós, meu irmão, implica em eu ser perfeito como Deus. Tchau, tu quer te igualar a Deus? Não é isso. Mas o meu trabalho é me esforçar a cada dia para ser mais parecidos com Ele. Escute bem o que eu vou dizer. Aquele que não ama o seu próximo, e a gente já viu que amar o próximo implica em ajudar o próximo, não apenas em palavras, mas em atos. Aquele que não ama o próximo, Deus não o amará. Gente, por favor, falem sobre a mensagem, que eu quero ter um feedback. Eu só vou acender a luz aqui 1 minuto porque tá escuro aqui.
Ai, obrigado. As enchentes no Rio Grande do Sul devastaram muitas casas, muitas famílias. E eu, a mais próxima, implica em eu ajudar. Eu, Thiago, particularmente, eu não tenho como sair de casa para ajudar. Mas o que eu tô fazendo, que é vir pra internet de pedir ajuda, eu estou fazendo. A Bíblia diz que nós devemos ser luz no mundo. Se o sal perder o seu sabor, com que eu de falar? E eu vou dizer uma coisa para vocês. A igreja é o sal, é a luz do mundo. Desculpa dizer isso, mas hoje tem pessoas, tem pastores mais preocupados com o dízimo que vão receber no final do mês dos fiéis do que com as vítimas da tragédia. Pessoas que declaram ser usadas por Deus e que, na situação de tragédia, só estão preocupadas com o que isso vai gerar de lucro na igreja. E eu não estou dizendo isso de todos, porque existem muitos pastores bons hoje em dia. Existem pessoas de respeitabilidade, de bom caráter, de boa índole. Existe, claro que existe. Né? Pessoas como Hernandes Dias Lopes, Zé Martins, para citar de alguns Nicodemos, para citar reformados, para citar agora arminianos da Assembleia, né, como Silas Malafaia, aquele pastor da Lagoinha, André, me fugiu o nome agora, André, enfim, existem pastores bons. Gente, eu quero pedir, às vezes eu nem me toco nisso, mas eu tenho um problema de fala, né? Eu quero pedir compreensão a todos vocês. Me desculpem, tá? Mas hoje eu não tenho como mudar isso. Então, se você não me entender, diga, peraí, Thiago, volta que eu não entendi. Não vou ficar chateado. Pode fazer isso, tá bem? Me desculpe, é um erro meu, tá? Mas eu estava dizendo que existem pastores. Obrigado. Obrigado, irmãos. Obrigado. Muito obrigado. Eu quero dizer que nós precisamos voltar às raízes do cristianismo. Voltar às palavras de Cristo.
A Bíblia, este livro tão sagrado que eu amo, que é a minha fonte de luz e de inspiração. Este livro, ele não é somente um livro para mim ter uma teoria sobre Deus. Não, este livro é para que eu tenha um manual de instrução de como agir para um dia chegar à presença dele. Tiago, mas não é por obras, é por graça. Sim, eu sei disso. Mas se eu quero um dia morar com Deus, mesmo que eu entenda que não há nada do que eu faça que pode ser comparado ao sacrifício perfeito de Cristo Jesus na cruz, e eu não estou negando isso, irmãos. Não. Mas se eu entendo que ele já fez tanto por mim, se eu amo, eu vou querer retribuir o que ele fez por mim, mesmo que eu entenda que todas as minhas forças ainda não é nada para ele. Eu vou querer fazer. E como eu faço isso? Amando meus irmãos. Eu quero dizer que o serviço a Deus, ele é diário. Eu vou pegar um exemplo do Pai Nosso. Ele diz assim, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então, o que ele está dizendo? Que o Senhor tem que estar orando para que o Senhor venha a nós e que nós sejamos, que nós façamos a vontade de Deus aqui na terra, assim como os anjos no céu e do céu fazem a vontade de Deus. E ele diz assim, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Ou seja, isso não fala somente de um alimento, mas fala o que o do verso anterior, une os dois versos. Aqui existe uma chave muito importante. Volta lá, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Peraí, o que isso está me ensinando? Que ele não está só falando de um alimento de cada dia, assim como ele está falando que essa vinda do reino tem que ser diária. A minha devoção a Deus tem que ser diária. O meu alimento tem que ser diário. A minha ajuda ao próximo tem que ser diária. É isso que o texto está ensinando. E não simplesmente dizer que o alimento é muito importante, pedir a bênção do alimento, mas que isso ele está falando de algo muito maior. Ele está falando que a nossa devoção precisa ser diária. Não é um dia a cada uma semana
que é o dia de culto, não é que eu vou abrir a Bíblia ali no Salmo 90 e vou deixar em cima da cabeceira e aí eu vou ali dar uma olhada. Não, a minha devoção, a minha fé tem que ser diária. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Você consegue, a não ser em salvo exceções como o jejum, né? Mas você consegue passar um dia ou 2 dias sem botar nem água na boca? Você morre. E sabe o que acontece se você passar dias sem ler a palavra de Deus? Você deixa. Hoje está muito bom. Gente, deu um probleminha aqui. Gente, se cair a live, eu vou entrar de novo, tá bem? Mas o que eu estava dizendo, assim, da devoção diária. A minha devoção para me ajudar, meus irmãos, ela precisa ser diária. Eu quero fazer uma pausa para pedir agora uma oração. Não somente pelo nosso estado, mas uma oração porque eu estou com muita dificuldade de participar da mesa do Senhor na casa de Deus, né? E eu quero que vocês peçam pro Senhor que isso se resolva. Eu já estou mais de meses esperando isso. Isso é uma coisa que me traz muita angústia. Então, em toda minha situação, enfim, vocês devem imaginar, eu não estou aqui me fazendo, não, é de verdade, tá? Então só isso, eu não gosto aqui muito de ficar falando dos problemas, estamos aqui para ensinar a palavra de Deus, né? Então são pedidos. Mas voltando aqui à devoção diária, o que Jesus ele me ensina é que a devoção, assim como o alimento vem todos os dias, assim como eu não vivo sem o alimento de todos os dias, assim a minha devoção precisa ser diária. Então, eu quero ter... Deixa eu ver uma coisa, quanto tempo a gente já tá de live. 1h04. Eu quero terminar essa live com uma oração.
E eu quero dizer que hoje a gente aprendeu muitas pérolas aqui. E que se o evangelho que você ensina, que você prega, não traz arrependimento, não traz obras de salvação, não traz devoção a Deus. Desculpa dizer, meu irmão, mas ou você está na igreja errada ou você está apagado espiritualmente. Porque é um evangelho que não transforma, é um evangelho que não traz frutos, é um evangelho que não está gerando resultado. Não porque a culpa é do evangelho, mas porque a culpa é de você que não aplicou o que você acredita. Eu olho que aqui não tem a igreja de Laodiceia. A igreja de Laodiceia era uma igreja morna. Por que eu estou errado? A igreja de Laodiceia gente, eu não sou. Eu não estou aqui para dizer que eu sou o único que fala só a verdade, longe de mim. Mas eu estou ensinando a palavra de Deus. E a palavra de Deus diz que a igreja de Laodiceia era uma igreja que estava morna e mais morta espiritualmente. A gente está no curso escatológico, hoje eu não fiz, mas se você voltar, a gente está no capítulo 2 do livro, capítulo 3, desculpa, e a gente está tratando da igreja de Sardes. E tanto a igreja de Sardes quanto a igreja de Laodiceia eram igrejas que estavam quase no precipício espiritual. E a palavra de Deus, ela disse que essas igrejas, elas estavam quase mortas. Já a igreja de Esmina era a igreja verdadeira. A pergunta, diante de tudo que eu falei hoje para você, a pergunta que fica é de qual igreja você quer ser? A igreja de Laodiceia, que não tinha fervor, que não tinha ajuda, que não tinha, que estava debaixo das obras da carne, das obras do diabo, de Satanás, ou da igreja de Esmina, que era a igreja verdadeira. Qual igreja você quer ser, meu irmão? Preste atenção, quando você chegar no céu e você estiver diante de Deus Pai, o que Ele te perguntar? O que você tem feito? O que você dirá? Não responda para mim nem para ninguém. Responda para si mesmo. O que você poderá dizer a Deus sobre essas obras aqui na terra?
Gente, eu peço desculpas novamente pela minha dicção. Tem pessoas aqui que não sei se são haters ou se realmente não entendem, então eu peço desculpa. Mas infelizmente eu não posso mudar isso, tá? Mas o que você tem feito, meu irmão? O que você tem feito com o que Deus te confiou? Seja o ministério, seja sua família, seja seu emprego, seja uma empresa. O que você tem feito? O que você tem feito nas horas vagas do seu trabalho? O que você tem feito sobre aquele irmão, aquele amigo, que só falta você pegar para ele, porque ele ainda não se converteu? Sabia que tem muitas pessoas que ainda só não estão na igreja porque tem pessoas da igreja que não pegaram para eles? E você sabia que você dará conta a Deus no último dia por aquele amigo que não se converteu e que você, que através da sua pegação, o Espírito Santo podia ajudar ele? Na mesma situação no Rio Grande do Sul, o que você tem feito para ajudar? E aqui, irmãos, eu não estou falando só de um lado financeiro, não. Porque Thiago, não estou dizendo meus pais, estou dizendo eu. Thiago, eu não tenho condições financeiras de ajudar. Mas eu estou aqui com vocês hoje. Por mais que eu ame isso, eu estou aqui gastando o meu tempo para ensinar a palavra de Deus, para pedir ajuda aos irmãos. E você, eu não estou aqui te julgando, pelo amor de Deus. Eu estou tentando fazer você raciocinar o que você tem feito com o que Deus te deu. Você lembra da parábola dos talentos, a um deu um, ao outro deu 5 e ao terceiro deu 10. Ao que deu um, enterrou. Ao que deu 5, dobrou os talentos e recebeu 10. Ao que recebeu 10, dobrou os talentos e ganhou outro 7 com 20. E você? O que você tem feito com os talentos que Deus te deu? A palavra de Deus é viva. Eu sei que eu estou misturando muitos assuntos, mas é que como tem bastante gente na live e não é todo dia que tem esse número específico, imagina, 27 pessoas por canal, é muito hoje. Eu estou misturando. Mas se você sabia que a palavra de Deus, ela é escudo, ela é fogo consumidor, ela sonda o íntimo da alma. A palavra de Deus vai até juntas e medulas, ela vai até a divisão da alma e do espírito. E Deus, ele sonda o teu coração. Então a pergunta novamente é, você é Tchatia? Você
é péssimo, você é Éfeso ou você é Laodiceia? Que igreja você é, meu irmão? Que tipo de crente você é? E se você não sabe as características dessas igrejas, eu te convido a assistir o nosso curso de escatologia. Curso 2 de escritura no módulo de escatologia. Você está convidado. Mas que tipo de igreja você é? Que tipo de cristão você é? Que tipo de pessoa você é na internet quando ninguém está olhando? Ontem eu falei que a igreja brasileira precisa de um novo reavivamento espiritual. E é verdade. Agora, só vai haver um novo reavivamento no Brasil quando a igreja brasileira parar de se vender por pouco. Quando pararem de... Desculpa se eu estou sendo muito usado, mas quando pararem de usar a igreja como palanque político, por exemplo, a igreja brasileira ela será avançaria, a igreja como um todo, quando ela saber que ela veio para ser luz no meio do caos e não veio para ser a manobra de palanque político. Eu não quis ser político, mas a nossa missão é muito mais forte que isso. Na grande comissão, Jesus ele diz: ide ao mundo, pregai o evangelho a toda criatura, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os toda a verdade. Este é o papel da igreja, está lá em Atos capítulo 1, e por toda a Judéia, Galileia e até os confins da terra. Este é o chamado da igreja. E o que nós temos feito no meio da tragédia do Rio Grande do Sul? O que nós temos ajudado? Qual é o nosso empenho? Eu me sinto muito ruim, confesso, por não poder estar ajudando na igreja, por não poder estar ministrando a palavra em outros lugares, por não me estar estendendo o braço. Mas a palavra de Deus, ela vai guiar você. Se você se colocar diante de Deus, disponível, Deus, ele não precisa de pessoas perfeitas. Ele precisa de pessoas disponíveis. Vou repetir. Deus não precisa de pessoas perfeitas. Ele precisa de pessoas, de discípulos de Cristo disponíveis. Gente, eu quero a última vez pedir que vocês ajudem o Rio Grande do Sul. E eu quero dizer que a paz de Cristo, a nossa oração é que a paz de Cristo
som do nosso coração. E mais uma vez eu quero convidá-lo a assistir nossos cursos de Teologia 1 e 2 e poder aprender mais da Palavra de Deus. Esta é a minha oração e o meu pedido. Eu quero terminar com uma oração. E se alguém quiser, eu até não sei se o TikTok ainda tem essa função, mas se alguém quiser subir na janelinha e fazer alguma pergunta, até eu vou convidar aqui o Murilo, se ele quiser subir aí. Eu vou esperar aqui um minuto, tá? Porque eu tenho que encerrar, mas para pedidos de oração temos a Kessia, o Victor, mais alguém? Mais alguém tem algum pedido? Lívia, José Neto, João Paulo, Cláudio Manelli. Gente, mandem logo que em um minuto eu vou estar orando. Por que você riu, Eduardo? Obrigado. Alessandro, quero que eu ore para me desapaixonar por alguém. Oh, aleluia, tem gente querendo se apaixonar, mas eu não entendo a tua dor, meu irmão. Pode deixar que eu orar. Eu vou fazer uma oração geral, mas pode deixar que eu vou estar orando por cada um depois. O Wellington Milado, Eduardo é um crítico. Amém, Cássia. Gente, mais alguém? Meio minuto, vou estar orando. Oi, boa tarde. Irmão, você sou novo no teu canal, José. Bom, eu sou pelotense, mas eu estou morando em Novo Hamburgo. Bom, vou estar orando também. Eu quero orar em cima do Salmo 91, né? E pedir por cada um de vocês. Então eu peço que agora você feche seus olhos. Eu vou estar orando primeiro pela tragédia no Rio Grande do Sul e na sequência eu oro pelos pedidos aí, tá bem? Deus abençoe. Querido Deus, Pai Celestial, Senhor, somos gratos por Tua mão poderosa. Senhor, que o Senhor é quem nos guarda. Nós sabemos que podemos habitar no esconderijo do Altíssimo, que podemos descansar em Ti, Senhor. Senhor, às vezes é tão pesado o que devemos passar, o que devemos suportar.
Senhor, que o nosso coração não possa não ser orgulhoso nem mesquinho pensando só em nós, mas que todos nós temos desafios. Senhor, primeiramente te pedimos intervenção na tragédia do Rio Grande do Sul, Pai. Abençoe as vítimas, aqueles que perderam tudo, Senhor. Senhor, Tu é o nosso refúgio, nosso Deus, o nosso baluarte. Em Ti confiamos, Senhor. Venha e traga paz, traga refrigério, traga esperança para o povo do Rio Grande do Sul. Senhor, que as famílias possam ser consoladas. Ó Santo Espírito de Deus, que possa intervir nessa situação. Agora pedimos também, Senhor, pelas pessoas aqui nessa live, que Senhor que abençoe elas, que cure, que traga alento pelo Cláudio, pelo Eduardo, pelo Alessandro, Senhor. Toque na vida deles, Pai. Toque na vida de cada um que está nessa live, Senhor. Não sabemos. Eu, pelo menos, não sei porque quais são os motivos específicos que estão clamando, Senhor. Mas, Senhor, Tu é o Deus da provisão, em Ti confiamos, Senhor, pedimos que todo espírito maligno seja confundido e que toda obra maligna, Senhor, caia por terra. Ó Pai de misericórdia, estenda Tua mão sobre essas vidas, ó Pai, que eles possam ter o Teu Espírito Santo, Senhor. Que nada, que nenhuma flecha venha sobre eles, ó Pai. Que nós possamos cantar Maranata, ó Senhor Jesus. Nos tire dessa situação calamitosa, Senhor. Oramos pelas vítimas, oramos pelas pessoas hoje que estão sem suas casas, ó Deus. Muito obrigado. Também oramos, ó Deus, por aqueles que, não somente pela tragédia no Rio Grande do Sul, mas que enfrentam alguma situação irreversível para os homens, Senhor, como a mulher do fluxo de sangue, que sofria já 12 anos, ó Pai, com esse fluxo. Senhor, que assim como o Senhor reviveu Cristo entre os mortos, Senhor, toque nas vidas, ó Senhor, que o Senhor possa ter misericórdia das vítimas. Oramos e pedimos, Senhor, perdoe os nossos pecados. Te pedimos, assim como Daniel orou por Israel, Senhor, te pedimos que o Senhor perdoe os pecados da nação brasileira. Senhor, que venha com a tua misericórdia, Senhor. Somos tão falhos, tão recheados de defeitos, Senhor. Que o Senhor possa estar trazendo o seu perdão, a sua graça e a sua misericórdia por cada um de nós. Nisso oramos. Em nome de Jesus.
Amém e amém. Gente, eu queria tanto que vocês me mandassem perguntas. Então façam o seguinte, vão lá nas nossas caixinhas no Instagram, que tá lá já disponível, e mandem perguntas teológicas, perguntas cotidianas que tem a respeito sobre a vida e sobre não somente a vida, mas também perguntas da Bíblia, né? E eu peço que vocês façam isso, porque eu tenho mais noções, mais ideias para novas mensagens, certo? Então vamos lá, debate questão saudável.oficial, instagram.com/debate questão saudável.oficial, vai nos stories e faça essa pergunta. Tá bem? Eu tô tentando implementar o programa aqui, a pergunta ao evangelista. Já faz semanas, mas ainda não tem perguntas. Então eu peço que você colabore conosco e mande a sua pergunta. Se você quiser mandar mais que uma, ótimo, certo? Que Deus abençoe todos. E eu peço que você possa estar aqui conosco novamente amanhã às 2 da tarde para mais uma palavra. Amanhã nós voltaremos ao nosso curso de escatologia. Estamos indo passo por passo, né? Aprendendo a palavra, aprendendo o que o Senhor quer nos dizer sobre os tempos finais. E vai ser uma bênção, assim como foi hoje. Agradeço a todos. Eu acho que eu nunca tive uma audiência tão alta. Imagina, a gente já está 1 hora de tanto de live e a audiência não baixou de 20 pessoas, então isso é ótimo. Eu sinceramente espero que continue assim, tá bem? Gente, deixa eu fazer uma última pergunta. Eu acho, não tenho certeza, mas acho que eu vou começar a ficar acordado à noite. Vocês gostariam de ter live durante a madrugada? Me mande aí também se você acha melhor. E de repente eu organizo uma live pelo menos uma vez por semana, umas 2 da manhã. Se você quiser para nós orarmos pela nossa nação e contra as hostes malignas do mal nas regiões celestiais, como declara a palavra de Deus em Efésios capítulo 6, certo? Que Deus abençoe. Novamente oramos pelo Rio Grande e vamos dando notícias aqui para você. Alguém tem alguma pergunta? Vá lá na nossa caixinha do Instagram e pergunte a sua dúvida, certo? Que talvez até possa virar livro de repente, tá bem? Que Deus abençoe. Eu vou ficando por aqui. Tudo isso fazemos dentro do reino, se for da vontade dele, certo? Que Deus abençoe. Até a madrugada.